manufacturing, ou seja, manufatura integrada por computador, né? A automação que a gente conhece hoje, ela foi pensada organizando a gestão de produção por meio de computadores. Isso aconteceu por meio de uma abstração da indústria em camadas. Então, basicamente, considerando a matéria-prima, né, que você tem os insumos que entram como matéria-prima, você tem, no resultado daqui, você tem produtos manufaturados, né? Tá ligado? Ou o que é um produto manufaturado? É aquele que sai a partir de uma sequência de processos de alteração da matéria-prima, né? Ou você tem produtos de processos industriais. Certo? O nosso curso aqui ele tem um enfoque muito grande em processo industrial, né? No controle de variáveis analógicas, todo o controle que você está vendo está muito ligado a isso. Vocês têm pouca a parte de controle discreto, né? Mas aqui nós temos uma camada que é conhecida como instrumentação. Beleza? Já conhece a pirâmide de automação? Tá tranquilo, né? Tá. Bom, daí o conjunto de instrumentos que fazem, né, o processo industrial. Quando você tem um processo industrial, você tem lá, considerando um processo industrial, você tem uma malha fechada, você vai ter alguma coisa desse tipo aqui, né? Um atuador, uma planta, né? Certo? Dá para ver aí no slide? Dá. Concorda? Então, aonde estaria essa abstração aqui? Basicamente, a gente chamaria isso aqui de camada 1 do modelo da automação. Certo? Layer 1. E a gente estaria falando, basicamente, desses caras aqui. Certo? Obviamente que inclui a planta, né? Porque o processo industrial e a planta são coisas que estão interligadas. Mas depois a gente vem com a camada de controle, né? Onde você define de uma maneira computacional como que você vai produzir ou controlar aquele processo, né? Se for numa indústria de manufatura, o controle ele vai definir os chaveamentos das esteiras a fim de produzir, alterar, manipular o estado de um produto com ou não intervenção humana, certo? Sem intervenção humana, nós estamos falando de robótica, sacou? Então, é você definir um controle que vai manipular o processo. Do lado de cá do processo, nós estamos falando de um CLP, certo? Então, na camada de controle aqui, você vai ter lá. Só que aí, na parte de manufatura, você tem a parte das esteiras, dos braços, enfim, você tem uma coisa mais interligada. Mas você poderia imaginar assim, um conjunto de etapas para garantir um regime contínuo de produção de um determinado padrão, certo? A tela não pagou aí? Tá filmando? Ué. Pois bem.
Beleza? E aí, a gente tem a camada 2. Certo? Que entraria nessa parte aqui. Certo? E aí, sobre essa camada, isso aqui basicamente a gente teria microcontroladores ou computadores especializados, como CLP, STCD, um controlador robótico, né? Aqui estaria o braço robótico, sacou? Os sensores, atuadores, braços robóticos e tal. O braço robótico entra como um atuador. E ele tem um controle de baixo nível, né? E aí ele fica um pouco nessa parte aqui, entre essa parte. Mas, enfim, dá para a gente entender isso aí. O CLP, ele é, de fato, um computador que vai ler um software e vai manter aquele estado. Que software é esse? Geralmente uma estratégia de controle, certo? E aí, na camada de cima, nós temos uma supervisão. O que é a supervisão? Está sendo utilizado para vai gerenciar todo o controle de instrução. Exato. Então, basicamente, é como se você fosse um supervisor. Então, você vai ter parâmetros de qualidade, parâmetros de operação que você vai comandar, ou seja, você precisa ter uma comunicação, né? Você precisa ter um comando, né? E você também precisa sensoriar, certo? Só que como que a supervisão nesse modelo, né? Vamos chamar esse modelo de 3.0, né? Da indústria. Por que ele é assim? Porque dificilmente você vai ter um supervisor que pega informação direto do instrumento. Ele pega por meio, sempre tem um intermediário. Por isso que a gente tem esse formato de pirâmide. Não é uma informação direta, né? Beleza? E onde que estaria esse cara? Bom, esse cara estaria nessa camada. Certo? E o que seria esse cara hoje? Hoje, esse cara nada mais é que uma aplicação com um banco de dados, né? Então, geralmente aqui nós temos uma base de dados, certo? Que integra informações. A gente tem gráficos, sacou? Nós temos IHMs, tá ligado? O que é uma IHM? IHMs são telinhas que os operadores podem controlar. Então, por exemplo, eu posso ter um desenho sinótico, que é o desenho que representaria a planta, de tal forma que um operador, um técnico, pudesse auxiliar a supervisão definindo ajustes finos no processo industrial. Opa, a temperatura está subindo, então tem que ir lá intervir. Aí ele manda um comando para abrir uma válvula, por exemplo, e aliviar alguma coisa. Então, ele é um cara como se fosse o cozinheiro de um processo, onde ele pode setar, além de set points, né, que é ele pode controlar outras variáveis que definem a operação da planta, né? Abrir e fechar uma válvula, abrir, subir e descer uma temperatura, intervir para que a coisa funcione a contento. E ele faz isso por meio de interface, seja uma telinha e tal. Antigamente, isso aqui eram telas sinóticas analógicas, ou seja, o pessoal instrumentava a planta com sensores pneumáticos e eletromecânicos e trazia até um painelzão que imitava o circuito da parada. Hoje em dia tudo isso é computacional, né? E você tem basicamente um serviço que roda num servidor de alta disponibilidade, que é uma máquina que não pode parar. E basicamente são máquinas como essa aí que você está vendo do seu lado, né? Um servidor é uma máquina, é um computador arquitetura x86, porém ele é feito para ficar funcionando 24/7, diferente dessas máquinas PCs que não servem para isso, né? Elas esperam que sejam desligadas. Mas basicamente, com o banco de dados, né? Com gráficos e tendências e com o acesso humano, então assim, aqui eu tenho permissões, né? Você tem o controle da produção. E em cima disso, você tem aqui o sistema de gerenciamento da manufatura como um todo, porque você pode ter mais de uma planta, você tem
lista de insumos, fornecedor de manutenção. Isso não entra na esfera da supervisão, né? Porque a supervisão é uma coisa focada na planta. Mas, por exemplo, quando que determinado equipamento tem que ter manutenção, quem é o fornecedor que dá manutenção, quem são os terceiros envolvidos. A gestão administrativa da planta é feita nessa camada de cima, que é a camada L4. O que é essa camada? Basicamente é um software que tem as informações de gestão de um conjunto de plantas que ele vem buscar, né, a partir desse banco de dados, certo? E o conjunto de plantas da empresa fala num outro sistema, geralmente, que é o sistema corporativo, que é chamado de ERP. Aí você tem o SAP, TOTUS, vários sistemas que são basicamente também banco de dados, né? Isso aqui também é um banco de dados. Isso aqui também é um banco de dados. Beleza? Que integra tudo, né? Clientes, fornecedores, funcionários, etc. Toda a gestão administrativa, vendas e tal, certo? Beleza? O que muda, principalmente, hoje em dia na produção? O que muda é que esse produto manufaturado, quando ele é produzido em escala, você reduz o custo dele, certo? Mas daí você tem que ter uma máquina muito específica para produzir em série, beleza? Uma das estratégias de competir com esse modelo é ter formas de produção onde você consiga customizar a produção, né? Então, o cliente pode ir lá e fazer uma latinha da Coca-Cola personalizada. E aí comprar 2, 3, 4. Fazer em escala de forma customizada. Isso é um grande desafio hoje. Precisa de automação flexível, né? Robótica avançada, etc. Outra questão é você reduzir custos, né? Como você tem hoje uma sociedade conectada, você precisa competir com diferentes empresas de diferentes países sob diferentes regras de operação. Então, tem países que têm mão de obra mais barata, mais especializada, mas, enfim, você tem que reduzir custo. Então, esse conjunto de camadas não interoperáveis gera um custo operacional. Imagine que o diretor da empresa pede um relatório para o gerente de área, o gerente de área tem que consultar o supervisor, né, um outro sistema, que vem aqui, consulta o técnico para em campo pegar uma informação, para ir lá no instrumento, isso demora muito tempo. Então, o que está acontecendo hoje é uma integração desses bancos de dados em sistemas mais amplos que conseguem uma comunicação vertical, claro, mantendo os requisitos de segurança, estabilidade, etc. Beleza? Para que isso aconteça, você precisa de uma estrutura de comunicação em cada uma dessas camadas compatível, certo? A aplicação que está aqui e está aqui, se elas não forem a mesma, ela precisa falar com a que está aqui e está aqui. Então, como é que essa interoperabilidade funciona? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é como que um programa se conecta em rede. Depois, a gente vai ter que entender como que o programa pode trocar informação em rede. Beleza? Mas em que rede ele se conecta? Pode crer? A indústria, ela veio de um modelo verticalizado e hierarquizado. Tá vendo aqui, ó, tem uma hierarquia? E isso torna uma coisa mais lenta ou mais ágil? Uma empresa muito hierárquica, ela é lenta ou ela é ágil? Lenta, porque você tem que respeitar um conjunto de parâmetros. As empresas ditas startups, como que é o jeito dela de trabalhar? Grupos horizontais, pequenos, que trabalham cooperativamente para atacar um problema, cada um, né, no seu determinado escopo. Então, nós estamos passando para um modelo, né, que pode tender a ser isso aqui rodando numa nuvem, interagindo com um conjunto de equipamentos inteligentes com poder de processamento e comunicação, sistemas embarcados ou sistemas com poder de processamento, se comunicando aí
por uma estrutura vertical de conexão. Ou seja, as estruturas de controle de baixo nível, como a robótica, o CLP, etc., eles vêm para cá. As estruturas de decisão de alto nível, elas sobem para cá. Com isso, você centraliza e facilita a integração dos sistemas, de um ponto de vista, e você cria uma camada uniforme de integração. Beleza? Nosso objetivo aqui é entender essa camada aqui. Só que essa camada, ela interage com diversas redes físicas, né? E a maioria das redes industriais caminha para se integrar a essa tecnologia. Beleza? Tranquilo? Então, como é que a gente teria? A gente teria, basicamente, uma estrutura em nuvem. O que é uma nuvem? Uma nuvem seria, basicamente, um conjunto de máquinas virtuais. Lembra de máquinas virtuais? São máquinas que compartilham a infraestrutura física de servidores físicos, reais. Como o poder computacional das máquinas PC de serviço, de servidão, elas têm uma quantidade hoje de memória e processamento muito grande, hoje é possível, por meio de virtualizadores, você fatiar, como se fosse aquela capacidade, e colocar mais de uma máquina, mais de um sistema operacional em execução simultaneamente. Com isso, você consegue, numa mesma infraestrutura, rodar diferentes serviços de forma isolada. Essa estrutura essa infraestrutura, dependendo da empresa, é basicamente uma sala. Os servidores, lembra, eles têm que ficar ligados 24/7. Então, essa sala tem que dar condições para essas máquinas não desligarem. Ou seja, elas precisam de uma estrutura de energia ininterrupta, seja ela com gerador, bateria, enfim. E uma estrutura de refrigeração, porque elas produzem calor, então é uma sala que geralmente tem que ser protegida, né? Você não quer que ninguém jogue água, enfim. Então, você precisa tirar aquele calor dali. Esta sala de alta disponibilidade, ela também precisa ter conectividade. E é aí que mora a diferença do profissional de automação para um profissional do setor de serviço geral. Na automação, a distância entre a aplicação e o processo faz diferença. Então, dependendo da solução de inteligência que você estiver rodando, o tempo de atuação dela em função da rede, ela pode ser sensível ao processo funcionar contento ou não. Então, existem tecnologias aqui, por exemplo, o 5G, né, que promete aí reduzir a latência, mas ele reduz a latência, na prática, quando você vê, não tem mágica. É trazendo a infraestrutura de computação para próximo do artefato que se quer controlar, né? Então, o que o 5G está fazendo, o 6G vai fazer, é basicamente trazendo as estruturas de comunicação para dentro do processo para reduzir as distâncias na comunicação. Então, nesse cenário, você pode ver aí data centers industriais que são próximos do processo para facilitar algum tipo de controle de alto nível próximo da planta, por exemplo. Mas aplicações, por exemplo, corporativas, elas não têm essa sensibilidade à latência numa escala aí de 100, menor que 100 milissegundos, por exemplo, certo? Mas uma aplicação de robótica, de inteligência artificial para controle de navegação, por exemplo, sacou? Isso aí é sensível, e aí a estratégia de controle, se é embarcada, se é em nuvem, enfim, isso está em desenvolvimento e em pesquisa hoje em dia. Tranquilo, mano? A correlação desse modelo com o modelo piramidal, tranquilo? Uhum. Então, o que nós vamos fazer no curso lá? O primeiro trabalho a gente vai fazer
criar essa planta no Node-RED, beleza? Criar os sensores e atuadores no Node-RED, criar um CLP que controle essa planta e instalar um supervisor que supervisione essa planta. Essa é a nossa missão agora, beleza? Como nós vamos fazer isso? A gente vai usar uma nuvem pública, ou seja, a nuvem nada mais é do que um software, um conjunto de softwares que habilita o usuário a alocar independentemente e sozinho, né, recurso nessa infraestrutura. Então, o modelo de virtualização clássico que você pode ver na empresa tem uma equipe de TI que administra servidores e ela tem a senha do cofre que cria e descria, destrói máquinas virtuais. Daí você tem que solicitar alguém, abrir um ticket, mandar um e-mail, a pessoa lá, quando ela achar conveniente, cria e te entrega aquele recurso computacional. Antes da virtualização, você fazia uma solicitação dessa, a pessoa tinha que ir lá comprar uma máquina, instalar uma máquina. Hoje em dia, não. Ela compra uma máquina de grande poder e consegue alocar essas fatias. Quando essa empresa tem uma solução onde você entra numa determinada interface, clica no botãozinho lá e a máquina aparece para você, aí você tem uma infraestrutura de nuvem. Entendeu? Porque a infraestrutura de nuvem está associado a um conceito chamado infraestrutura as a service. Ou seja, a infraestrutura de computação e comunicação, ela fica disponível para você que demanda dela como um serviço, né? Quando você vai usar, o que é uma coisa as a service? O que é um serviço? É uma coisa que você usa quando você precisa e paga por isso. Ou não, né? E quando você não usa, você desaloca, você não usa mais, né? A energia é um exemplo, certo? A partir do momento que eu decido ligar essa lâmpada, o reloginho do IFES começa a contar um grauzinho mais que ele vai pagar para a EDP. No momento que eu desligo, o reloginho conta menos e paga menos. Essa é a ideia da infraestrutura. Entendeu o que é cloud? Então, a partir do momento que você consegue, numa empresa, aí essa cloud pode ser privada, ou seja, só os usuários, só os funcionários da empresa conseguem ir lá e criar. Beleza, pode ser também. Mas a ideia é ser como serviço, ou seja, você se serve, você vai lá, aloca conforme as suas credenciais e desaloca quando você quiser também. Beleza? Isso gera uma responsabilidade, né? Se eu ficar ligando luz aqui, deixar aceso, deixar o ar-condicionado quando eu for embora, eu sei que quando eu voltar, alguém vai pagar uma conta grande. Se você usa uma nuvem pública, aloca a infraestrutura e deixa lá, alguém vai ter que pagar essa conta. Entendeu? Então, não é uma coisa mais barata, mas ela é uma coisa habilitadora. Então, na hora que você decidir, tiver uma ideia brilhante, por exemplo, e falar, pô, isso aqui é um negócio, hoje em dia, com um custo relativamente pequeno, você consegue botar aquela sua ideia numa infraestrutura de computação disponível globalmente e botar um produto no mercado. A partir do momento que esse produto começa a crescer, essa plataforma cria algumas amarras em você ela te dá algumas soluções que, por exemplo, você não precisa ter um administrador de TI, você não precisa ter alguns recursos ali para a sua aplicação atender muitos usuários um pouco, que te deixa preso. Então, aí entra todo o contexto ali de infraestrutura de nuvem, que aí, enfim, hoje é uma profissão bem interessante, aí, que é o engenheiro de nuvem, né? Tranquilo? Hoje, no curso aqui, a gente vai usar, para a gente poder criar isso aqui, a gente vai usar o AWS Academy. O que é isso? É um programa da AWS que ele tem um acordo com o IFES, onde a gente utiliza a infraestrutura e eu vou fornecer para você crédito de $100 para você poder instanciar as máquinas que a gente precisa. Com isso, a gente vai lá, instanciar, vai configurar algumas coisas e vai aprender uma parte de conceito de rede do ponto de vista de aplicação. Beleza? Tá. Mas essa abstração aqui é uma abstração do modelo produtivo. Beleza? Quando a gente fala que posso apagar aí, mano? Pode. Pô, mas